Estamos de volta com o Argumento. Agora vamos conversar com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Nelson Chaves, que além de conselheiro é engenheiro sanitarista, professor da UFPA, ex-vereador e ex-deputado e amante de Belém. Nós começamos hoje uma série em torno dos 400 anos da cidade, que se comemora no próximo dia 12. Doutor Nelson, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, digo eu. Primeiro, agradecer o privilégio de, no primeiro programa, Argumento do ano de 2016, estar aqui com você. E quero desejar não só a você, como a todos os que integram o Grupo RBA, um ano de muita felicidade, muitas realizações, e que a gente possa sempre usufruir desse espaço tão democrático que você proporciona a todos, que vem discutir os assuntos do interesse da sociedade, e especificamente agora, o que se refere à nossa cidade de Belém, que completa 400 anos. Obrigado. E justamente esse assunto em torno de Belém é que nos motiva a conversar com pessoas como o senhor, que onde estiveram, onde estão, tem uma certa preocupação bem clara com relação à cidade, ao desenvolvimento da cidade, aos moradores da cidade e assim por diante. Bem, sua atuação pública demanda o DNOS, então nessa época de grandes chuvas ainda não chegaram mesmo. Eu acho que São Pedro está aguardando só o dia do aniversário para depois chegar de vez. Nós temos aqueles alagamentos, nós temos aqueles problemas sérios com os igarapés, com o transbordo de canal e assim por diante. Faz 400 anos e a gente não consegue resolver isso. É incapacidade dos nossos técnicos. O que é que ocorre na cidade em relação a isso? Os técnicos são bons. Estou fazendo uma defesa em causa própria. Quero dizer que tive a honra de começar a minha vida profissional como engenheiro na Cosampa. Estive gerente de saneamento do BNH e depois diretor regional do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que é um órgão DNOS. Que não existe mais. O governo Sarney eliminou o BNH e eliminou o DNOS. Acho que de uma maneira equivocada poderia eliminar os erros, mas não as instituições que prestaram não só ao Pará, mas ao Brasil relevantes serviços. E posso falar isso sem defender a causa própria, porque eu não era engenheiro do quadro dessas instituições. Estive lá em cargos comissionados. Mas o que se analisa hoje, primeiro, é o estado de grande dificuldade financeira, porque passam todos os municípios no Brasil. Então, essas obras resultantes de políticas públicas de saneamento, de saúde, de educação, nós temos visto que os recursos são muito escassos. A cidade de Belém convive com uma grande parte de sua área alagável, né, no momento da cheia, da maré, enfim, áreas inundáveis. E nós vimos também, Mauro, que na última década do século, na última metade do século passado, as cidades, o Brasil era um país nitidamente rural. No ano de 1950, nós tínhamos aí em torno de 75% das pessoas nas áreas rurais e 25% nas áreas urbanas. Houve uma inversão nesses números. Então, o Brasil hoje é um país que se constitui de uma população que vive nas metrópoles, nas cidades. E a gente tem que considerar que nem sempre, ou na grande maioria das vezes, as cidades cresceram, e alguns utilizam inclusive uma outra denominação. As cidades incharam, porque não respeitaram seus planos diretores e, na realidade, a população que demandava uma habitação para que pudesse prestar serviço no centro urbano, essas populações foram se instalando nas áreas disponíveis e nem sempre áreas apropriadas para esse tipo de construção. Nelson, essa questão da situação financeira atual do país, da cidade, do estado, é algo pontual, mas já tivemos momentos de grande euforia. Sim. Que outras opções ocorreram. Sim. E não exatamente estas do saneamento. Né? Que a cidade inchou, todas as cidades aí, houve o êxodo rural muito grande, chega e assim por diante. Agora, houve também um descaso das autoridades, o senhor não concorda? Eu vejo, por exemplo, hoje a gente vê a Estrada Nova, quanto está custando se algum prefeito, porque o atual não quis, quiser continuar aquela orla. Eu quero lhe dizer até em louvor, em justiça aos técnicos que foram os nossos antepassados, que a Estrada Nova, ela mesma mereceu um grande trabalho na década de 40, 50. Meu pai esteve envolvido nisso, da Fundação CESP.
E depois nós tivemos a ação do BNH, nós tivemos o Plano Nacional do Saneamento, que infelizmente hoje, embora haja a lei de saneamento no Brasil, é quase uma lei para inglês ver. Nós tivemos grandes investimentos em programas Promorar. Aqui mesmo em Belém, houve grande, por exemplo, nós temos hoje o conjunto Promorar, que liga a Júlio César à rodovia Arthur Bernardes. Para lhe dizer, ali foram 50 hectares de terra recuperadas em centro urbano. Era o alagado. Por quê? Porque no programa da transferência das habitações, você falou nos alagamentos, nas enchentes. Muitas dessas casas, agora mesmo está se vendo a imprensa tocar, talvez o reinício do Tucunduba. As casas, pelo problema da carência da habitação, os moradores fazem suas habitações no eixo do canal. O grande problema, que é também um problema com reflexo social muito grande, nós não podemos transferir aquelas populações residentes nessas áreas, como são em outras cidades os favelados, por exemplo, no tempo que se fazia a urbanização nas favelas, e transferi-los para locais distantes, porque eles têm a condição da sobrevivência dele dos serviços prestados no centro urbano, razão pela qual aqui no Pará, aqui em Belém, criou-se essa área disponibilizada pelo governo do estado e o BNH fez, via o DNOS, a execução desses 50 hectares para que nós pudéssemos transferir num raio da habitação dos moradores, não mais do que 2 quilômetros, para habitações saudáveis, bem projetadas, para que então a gente pudesse fazer o alargamento, o revestimento, para facilitar o escoamento das águas. O mesmo fenômeno que aconteceu há décadas na Estrada Nova de ocupação irregular, inclusive eu fiquei sabendo, através do senhor mesmo, que aquele canal é artificial, fizeram, na verdade, um canal ali para tentar segurar a água que vinha do Guamá. Eles revestiram. Na realidade, era um riacho, um igarapé, foi revestido e com as comportas. Sim. Porque ali a função do canal, como é o canal Tamandaré, o canal da Doca, no canal, vamos dizer, já da Doca, a água da Baía de Guajará, no momento da pré-amar, coincidindo com eventuais chuvas, ali a comporta, que tem mais ou menos o funcionamento... A água que cai não consegue escoar. Ela fica represada no momento que há a diminuição do nível da água, ou no rio ou na baía, as comportas que abrem num sentido único proporcionam o deságue daquela água represada e com isso a drenagem. O mesmo fenômeno que aconteceu na Estrada Nova, hoje, nos dias de hoje, atuais, está acontecendo na Arthur Bernardes, uma ocupação totalmente irregular do lado do rio. Daqui a um tempo alguém vai querer fazer uma orla ali, uma via costeira da Bahia, imagina quanto isso vai custar. Quer dizer, não há uma preocupação com relação a isso, nem nos dias de hoje. Não houve, porque ao longo das décadas, por exemplo, Belém e Coaraci, a gente vai pela rodovia Arthur Bernardes, houve uma ocupação daquela orla e nem sempre ocupada por pessoas carentes. Sempre não ocupada por pessoas carentes. Então, na realidade, o que houve ao longo do tempo, isso aí não é uma crítica personalizada a quem quer que seja, mas houve um desleixo das autoridades responsáveis por esse tipo de controle. Quer dizer, Belém, que é uma cidade beira-rio, poderia ter uma visão belíssima costeira, nós ao longo do tempo nós fomos abandonando esses cuidados e nós tivemos então, e estamos assistindo a ocupações totalmente desordenadas e com grave problema para... Doutor Nelson, a última grande praça de Belém ainda demanda a época de Lemos. De lá para cá só tivemos pequenas praças, insignificantes e assim por diante. Então há uma concentração brutal de público na Praça da República e na Praça Batista Campos, que está depredando essas duas praças, mas realmente não existem outras, nem parecidas. Existe a sua proposta já de algum tempo, desde quando o senhor era vereador, de transformar essa área da pista do Aeroclube num grande parque para a cidade. Sim. E isso é extremamente necessário. Ainda hoje houve um pouso forçado de um aluno de aviação. Graças a Deus, não houve vítima nem né? nada, mas tudo bem, né? O aluno tem o direito de errar, mas errar em cima da cabeça das pessoas não é muito fácil. Em que estágio se encontra esse pleito, essa campanha para conseguir aquela área para um parque da cidade? Eu quero te dizer que essa proposta, Mauro, independente de ter sido eu vereador e deputado, eventualmente estando como conselheiro do Tribunal de Contas, a mim, sobretudo, o que me honra muito é ser cidadão de Belém. Então, é uma proposta que não tem viés partidário, político partidário. Eu apresentei
esta proposta em 1989. Já naquela altura era inadequada a posição da pista do Aeroclube e, com o passar do tempo, cada vez mais inadequada, agora com grande respeito para a atividade do Aeroclube e para a escola de pilotos. O que nós pretendemos, na realidade, é um deslocamento feito criteriosamente. Não é acabar com o Aeroclube, de forma alguma. Né? É transferir a pista para algo lugar mais seguro, para eles e para a população. Para todo mundo, esse custo-benefício. Em troca, Belém ganharia um parque de 60 hectares. Estamos aqui na RBA, de frente do Bosque Rodrigues Alves, essa maravilha que está aí de frente, que tem 15 hectares aproximadamente. Nós teremos uma área lá 4 vezes do Bosque Rodrigues Alves. 4 vezes o Bosque Rodrigues Alves. E você apontou 2 situações extremamente preocupantes para qualquer habitante de Belém, qualquer cidadão de Belém. Nós estamos assistindo a cada semana a degradação da Praça da República, como já, de um certo sentido, caminha para Batista Campos. E nós queremos, é bem importante frisar isso, nós queremos o povo na praça. Agora, para atividades que sejam compatíveis com as praças. Eu lembro, o senhor vereador também propôs que acabasse o tráfego em frente ao Teatro da Paz, que estava prejudicando o prédio. Né? Na época houve uma gritariazinha, como que vai represar e tudo? E tudo se acomodou. Aí eu quero, inclusive, fazer justiça e lembrar nosso amigo saudoso Edivaldo Martins, que era um lutador pela cidade de Belém, e na época eu, vereador, conversávamos muito sobre a nossa cidade e chegamos à conclusão, como muitas pessoas chegaram à conclusão, que seria realmente uma coisa extremamente perigosa. Imagine hoje as carretas, os ônibus, os caminhões passando em frente ao Teatro da Paz, e lutamos. Naquela altura houve uma pequena objeção do Detran, mas conseguimos, com o apoio da sociedade, vencer essa resistência, e hoje está lá o tráfego impedido na frente do teatro. E você calcula o que representa o teatro para nós, um eventual sinistro ali. Então, a Praça da República, o que é que nós queremos? É criar espaços alternativos hoje. Para desconcentrar. Sempre se diz o seguinte, nós temos que projetar a cidade para o cidadão, para a cidadã, para o povo, não é para os automóveis. Então, quantas cidades gostariam de ter uma alternativa de um espaço urbano como esse, que é a pista do Aeroclube, que não servirá de passagem para nenhum projeto de transporte dentro da cidade de Belém? Vamos esperar o quê ali? Uma especulação imobiliária? Uma invasão? A possibilidade, eu falo aqui como técnico, independente de qualquer função que ocupe, um centro administrativo para congestionar uma área já congestionada, no momento que o Brasil conta os tostões, porque estamos numa situação financeira difícil. Eu vejo aqui e ali um grande centro administrativo, eu me assusto como cidadão, porque eu não vejo de onde vai sair esse dinheiro. Nós temos tanta coisa para recuperar no centro urbano de Belém. E poderia ter imóveis abandonados. Isso é uma coisa, eu tive a honra de ir à associação comercial, algum tempo atrás, para falar sobre o parque. Tive um gentil convite, fui lá, e mostrando. Por exemplo, se nós vermos ali só pela Presidente Vargas, coisas que nos ocorrem agora. Você tem o prédio da Receita que pegou fogo. O edifício do Ministério da Saúde com 12, 15 andares na esquina da Manuel Barata com o Presidente Vargas. O edifício Berni com 3 andares na de Almeida com o Presidente Vargas. Vai Avenida Nazaré, tem o Palacete Faciola. Do outro lado, na esquina da Dr. Moraes, o prédio do INSS que pegou fogo. Vai em direção a Gaspar Viana, encontra com a Cid Vasconcelos aquele prédio que abrigou a Polícia Militar. Ele está lá abandonado. Eu vi pelos jornais que houve um convênio com a Prefeitura para que o gabinete do prefeito passasse a funcionar no prédio do extinto BNH, onde eu tive a honra, inclusive, de trabalhar. Prédio excelente. Houve um convênio, não sei que ponto está desocupado. São prédios importantes. E o que eu parto do princípio, Mauro, é o seguinte, é que independente da esfera municipal, estadual ou federal, isso é dinheiro público. A cidade precisa, está tudo parado ali. O que mais admira é que quando se faz algum tipo de crítica à saúde, à educação, veja que sempre tem obra pelo meio. Quer dizer, resolver o problema da saúde é construir. Resolver o problema da educação é construir. E tem tantos prédios aí totalmente abandonados. Eu fiquei sabendo que na sede da Sudam são 2 prédios. A Sudam só ocupa um, o outro está totalmente abandonado. Aquele bonito prédio do Banco Central em frente à Estação das Docas está totalmente ocioso. A Advocacia Geral da União saiu de lá, deixou 6 andares ociosos.
Nada disso é ocupado, fica tudo por isso mesmo e a intenção é criar novos prédios, fazer novas obras. O Brasil, eu tenho visto por pessoas que merecem crédito nas suas opiniões, que o nosso país passa por um momento que poderá superar esta crise política que nós vivemos, na medida em que possamos fazer um entendimento de pessoas de responsabilidade que possam encontrar um rumo para o país. Eu penso que determinados assuntos, nas cidades, nos estados, algumas divergências têm que ser afastadas no interesse da coletividade. Neste aspecto, por exemplo, imóveis abandonados em Belém, nas 3 esferas de poder. Importante que se criasse com a participação dos empresários, dos trabalhadores, enfim, de todas... Envolver a sociedade para mostrar o seguinte e conclamar os nossos representantes. Nós temos representantes do povo paraense em Brasília, tanto na Câmara Federal quanto no Senado da República, e que isso seja levado às autoridades. Isso não pode continuar, isso não precisa ser vereador, conselheiro, deputado, coisa alguma. Quer dizer, o interesse da coletividade do Estado do Pará em casos como esse, que está à mostra de todo mundo... Só para a gente concluir a questão do parque, qual é a posição da aeronáutica nisso? Porque aquilo pertence à aeronáutica. Ali entra o Serviço do Patrimônio da União. Eu quero dizer, Mauro, eu agradeço a oportunidade. Eu tive o privilégio de ter um encontro com o ilustre brigadeiro Paulo Borba, que é o comandante da primeira zona aérea aqui, é uma pessoa de grande facilidade de diálogo, um homem inteligente, interessado na solução. Quer dizer, não se pense que porque passa para uma instituição militar, qual seja a aeronáutica, a marinha, o exército, há tantos exemplos de negociação com a marinha, o exército e a aeronáutica aqui em Belém. Então, quero lhe dizer que foi um encontro extremamente agradável, uma pessoa muito sensível aos apelos de uma cidade. Agora, claro que nós temos aí passos administrativos. Na minha visão, minha humilde, modesta visão de tudo aquilo que eu andei na vida pública, se não foi muita coisa, também já não foi tão pouca, eu acho que o problema do Aeroclube chama-se decisão política. Este é um processo de decisão política. A coisa está em Brasília, né? O senhor encaminhou, inclusive, encaminhei a presidente da República, alguma coisa que a sociedade, e tanto nos honra o apoio que a sociedade tem nos dado, e eu mesmo agora nessa atividade que desempenho no tribunal tenho procurado, por meio de um projeto que é TCE Cidadão, que é mostrar lá no banco escolar o interesse da cidadania, para que os meninos cresçam sabendo dos seus direitos e reivindicando, cumprindo os seus deveres e reivindicando os seus direitos. Eu acho que é uma conquista da sociedade. Diz, olha, isso aqui é importante para a nossa cidade. O Pará tem contribuído com esta nação. Eu acho que talvez seja o estado que mais contribui com a nação brasileira pelas exportações, a energia, os seus minérios, a nossa pecuária. Quer dizer, uma presidência da República, ou seja, quem for que tenha propriedade desta área, é impossível se negociar uma situação de transferência de um aeroclube que não precisa de instalações suntuosas, seguras, confortáveis, mas não suntuosas, em troca de uma área de 60 hectares para Belém. Quer dizer, é a minha opinião, né, pela qual eu defendo e estarei sempre... Na época, o senhor também participou da campanha para transformar o presídio São José, tirar do centro da cidade. Eu era vereador e fizemos um projeto. Aliás, foram 2 coisas que eu fiquei muito honrado de poder ter apresentado. Era a época do governo Hélio Gueiros, e eu, vereador de Belém, fiz um projeto de indicação para que o governador retirasse o presídio, o que se configurou depois na administração do governo Almir Gabriel, depois de um grande levante no presídio, que houve decapitação lá de presos, jogaram um padre lá de cima, e à época conversamos e o presídio foi desativado. A outra foi uma conquista que poucos sabem, da residência do vice-governador, que era ao lado do Hospital Filoiola. E eu achava que o Hospital Oncológico Infantil. Então nós fizemos um projeto de indicação, eu era deputado nessa altura, com apoio dos nossos colegas todos lá, de que era impossível um hospital conviver com uma residência do vice.
Nós fizemos a indicação ao governo do Estado, isso aconteceu, e hoje eu me alegro muito ao passar na Magalhães Barata. Às vezes eu gosto de dar uma corrida na rua, né? Aos domingos, principalmente de manhã, e ver que aquela simples proposta trouxe alguma coisa em relação à coletividade. Nós falamos ainda há pouco da interrupção do tráfego em frente ao Teatro da Paz, vimos que hoje também está interrompido em frente da Basílica, e lhe pergunto algo que eu já conversei aqui com alguns engenheiros, colegas seus. Aquele tráfego intenso ao lado do mercado do Ver-o-Peso e no entorno da Catedral, num futuro próximo também deverá ser interrompido, né? Ele ali requer um estudo mais acurado. Você falou, por exemplo, em Ver-o-Peso, e nós estávamos falando de imóveis, entristecedor o que a gente vê nos mercedários. O complexo dos mercedários. Mercedários. Foi oferecido, anunciado, abandono, e nada acontece. É uma coisa realmente que machuca a gente ao passar por lá. De qualquer forma, eu penso que poderíamos continuar com o tráfego, é claro que com algumas restrições, e na frente da Catedral, eu sugeriria, e sugeri com alguns colegas nossos, que nós criássemos uma passarela ligando a praça à porta principal da Catedral, como há no aeroporto de Valdecães. Para diminuir a intensidade, o trepidar dos veículos. Não é uma via de intenso tráfego, não haverá congestionamento, e nós reduziríamos o impacto sobre a Catedral, e ao lado do que daríamos ao pedestre, né, que deve ser a grande e importante preocupação nossa, a segurança para aquela travessia, crianças, senhoras, enfim. Dr. Nelson, a gente vê uma criativa e constante ação pública em favor da cidade, do Estado. Como é que é o Nelson Chaves no Tribunal de Contas do Estado? Popularmente se fala que é pegar um político e colocar no arquivo. Como é que funciona um homem com criatividade pública, preocupado aqui com a cidade, ter que cuidar só de contas? Como é que pode ter uma ação em benefício da sociedade dentro de um Tribunal de Contas? Olha, Mauro, modestamente acho que tenho tido. Não tenho ficado apenas no despacho dos processos. Quero lhe dizer que fui ao Tribunal de Contas as circunstâncias das nossas vidas. Inicialmente não era a minha pretensão. Tive a oportunidade de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa, com 2 anos que estava no Tribunal, e achei que não era conveniente. O que eu tenho procurado fazer é dar cumprimento ao que a Constituição determina. Nós estamos buscando intensamente o controle social, a participação da sociedade, né? Porque nós temos muitas vezes a sociedade mal esclarecida. Então, alguns programas que o Tribunal, eu tenho procurado colaborar nesse sentido, e especialmente desse que falei há pouco, do TCE Cidadão, mostrando que a cidadania que tem que ser despertada em todos nós. Porque eu penso que na hora que... O que vem a ser exatamente TSE Cidadão? Mostrar a abrir as portas do tribunal? Mostrar... Nós temos 2 ações nos tribunais. A ação corretiva e a preventiva. É como se faz na saúde pública. Porque reduziram índices de determinadas doenças pela vacinação, pelas medidas de saneamento, evitando o ciclo. Então, o gestor público, muitas vezes acontece isso, se ele tiver orientação para que ele não pratique alguma coisa errada, vai melhorar as suas prestações de contas, mas principalmente e além disso é o que nos determina a Constituição, que ela fala, você tem um controle interno dentro das instituições, o controle externo feito pelos tribunais, que aliás estão vivendo um problema de muita dificuldade com essa questão da pedalada, porque o TCU reprovou. E o Congresso, o Senado... pediu aprovação. É uma situação complicada. Bom, controle externo... E as pedaladas foram pagas no último dia do ano. Pois é, isso é uma coisa que pode dificultar a situação dos tribunais. Imagine, pode acontecer. Quer dizer, um parecer técnico, eminentemente técnico, o Senado vai... porque os tribunais, nas contas dos governantes, eles fazem um parecer prévio. Mas eu estava dizendo, controle interno, controle externo e, principalmente, controle social. É aquele controle que hoje, por exemplo, os países todos, como a Suécia, a Dinamarca, que são marcas importantes na democracia, a grande fiscalização ela vem do público, ela vem do povo. Então, na realidade, quando a sociedade está esclarecida, é claro que isso passa, evidentemente, por uma melhoria no quadro da nossa educação no país, mas eu penso que essa instituição da qual hoje eu faço parte tem uma obrigação, além de fiscalizar as contas dos gestores, dar um passo no sentido, e nós temos buscado isso, Mauro, intensamente, e quero lhe dizer assim, com muita honra, com muita alegria, com o recebimento
quando a gente vai às escolas, a receptividade, o diálogo, olhando nos olhos dos alunos, dos professores, mostrando de onde vem o recurso público, porque eu sempre enfatizo isso, o Estado não produz nada. O Estado brasileiro não produz nada. Nós fazemos o gerenciamento daquilo que a sociedade produz. Nós temos que ter o zelo de empregar esse dinheiro da melhor forma possível. E esse controle social é que ele vai exatamente permitir que a população, e que se possamos construir isso, desde os bancos escolares, nós vamos realmente fazer uns novos cidadãos melhores do que nós fomos até hoje. Doutor Nelson, excetuando o Parque de Belém, que já está bem encaminhado, qual seria um sonho de Belém a partir dos 400 anos? Que nós tivéssemos uma cidade feliz, alegre, segura, com os serviços de infraestrutura pública, no que se refere ao transporte, à saúde pública, à educação, que nós tivéssemos uma cidade onde a felicidade de viver não fosse tão perigosa, porque hoje eu não posso, infelizmente, como isso acontece com todos nós, eu sei que é um fenômeno nacional, mas quem dera que a gente pudesse reviver as calçadas com os vizinhos conversando, né? Com as crianças brincando alegremente na praça. É essa cidade que a gente precisa reconquistar. E o parque passa por isso, porque o que nós estamos vendo é o encolhimento das áreas verdes. As populações não têm mais essa possibilidade de gozar, entre aspas, de um grande quintal que eram as praças públicas. Então, eu acho que é uma cidade que a gente possa projetar para que as pessoas sejam felizes. Ao agradecer essa entrevista, a gente deseja que esses sonhos sejam realizados. Belém merece. Parabéns para nós todos que aqui moramos. São 400 anos, uma cidade que agora já se torna uma jovem senhora, né? Que precisa ter alguns cuidados maiores. Ela precisa ter o carinho e o amor de todos nós. E muito obrigado por esta nova oportunidade, sucesso para o seu programa e repetindo para todos aqueles que integram o Grupo RBA. Muito grato. A minha coluna no Diário do Pará está retornando neste domingo, dia 10. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Estaremos de volta na próxima segunda-feira para comemorar os 400 anos da cidade, no mesmo horário. Tchau.